Natália, e dentro do que a gente está conversando, o assunto sempre gira em torno da família, né? Quem só vai buscar um planejamento patrimonial sucessório quem está inserido num contexto de um núcleo familiar ou coisa que o valha. O tema protocolo de família, qual o papel real dele dentro de um planejamento patrimonial sucessório? O protocolo de família ele é um instrumento de governança familiar. Então, por que ele é necessário e por que ele é importante? Quando a gente fala de protocolo de família, a gente está falando de um documento que vai amarrar todas as estratégias e ferramentas de planejamento patrimonial sucessório que a gente propôs. Então, como a gente já disse várias vezes aqui nesse papo hoje, nem sempre a gente terá holdings no planejamento, mas muito comumente teremos. Então, esse protocolo de família, ele vai, muitas vezes, amarrar a regra das holdings com a regra do testamento, com determinadas regras de convivência familiar, que podem ter a ver com a gestão dos bens da família. Certo. Então, um protocolo de família, por exemplo, ele pode criar regras sobre o uso de bens dos patriarcas pelos filhos, independentemente da propriedade daqueles bens. Ou de pode ser que um tenha a posse, né? O patriarca ou a matriarca estando vivos, um deles pode ter a posse, sem ter a propriedade. Exato. Então, esse documento é um documento vivo, que é alterado de acordo com a necessidade da família, e é um documento muito personalizado, né, e que vai atender aquilo que a família quer regular, aquilo que a família vê como fragilidades ali, né, gaps naquela convivência entre eles. E o protocolo de família ele pode também ter uma interlocução com um conselho de família, por exemplo. Então, vamos supor que a gente está falando aí de uma família empresária, né, que tem várias empresas, ou talvez uma grande empresa, e a gente está falando de um patriarca ou de uma matriarca que vão deixar de fazer parte da gestão direta daquela empresa e vão passar a compor um conselho de administração, por exemplo, dentro da empresa, e também um conselho de família. Família, um conselho consultivo. Um conselho coisa consultivo. assim. E esse conselho de família vai ser uma estrutura de governança familiar que vai servir para quê? Para trazer para a família algumas decisões, para o colegiado, algumas decisões importantes para aquele núcleo familiar, seja com relação ao patrimônio ou com relação à própria convivência familiar. Então, a gente encontra aqui muitas estruturas de governança familiar que podem facilitar e possibilitar que tudo que a gente propôs no planejamento seja mais eficaz e eficiente. Então, é aquilo, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de governança corporativa familiar, a gente está falando de família, a gente está falando de propriedade e está falando de gestão. Então, a gente está falando de membros da família que muitas vezes são gestores, mas não são sócios da empresa, ou membros da família que são sócios, mas não necessariamente participam da administração. Né? Então, a gente precisa ter um documento, a gente precisa ter uma regra que regule isso. Né? Que regule isso. Porque senão, realmente, determinado herdeiro pode se sentir injustiçado com determinada decisão dos patriarcas. Outro pode, de fato, estar beneficiado ali por uma ausência de regra. Uhum. Então, a gente entende que a governança corporativa e a governança familiar. Elas conversam muito bem quando a gente está falando de planejamento patrimonial sucessório que envolve empresas familiares. Até porque não é incomum a gente ver núcleos familiares onde, por exemplo, cada irmão tem uma empresa diferente e eles até ali tem um participando da outra, mas que essas empresas juntas, elas formam um grupo empresarial e uma depende, às vezes, uma é fornecedora da outra. Sim. E o papel do Conselho de Família, ele é também o de harmonizar os interesses familiares, pessoais, com os interesses empresariais. Ele tem esse papel também? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Conselho de Família, o regulamento do Conselho de Família, o protocolo de família, né, amarrando tudo isso, justamente a ideia é essa, é possibilitar que essas empresas sejam geridas da melhor forma e que mantenha-se a harmonia familiar. Porque, como você falou, imagina que tem lá um filho que ele é só um herdeiro, ele não participa das empresas, ele não tem interesse nas empresas, mas ele está vendo o irmão gerir o patrimônio que vai ser dele um dia. Uhum. Exato. Então, se a gente não tiver isso muito bem claro, muito bem, porque se tivesse todo mundo trabalhando, todo mundo gerindo as empresas, seria
já um caos, mas um caos simplificado. Agora eu imagino aquele que está assistindo de fora e que não tem poder de gestão, não participa, não vai na empresa, mas está vendo o patrimônio dele ser gerido por um irmão. Uhum. E aí o papel desse instrumento de governança familiar, de governança corporativa, ele vai ser fundamental para apaziguar esses interesses e alinhar esses interesses. Para trazer os pilares de governança, né? Trazer a equidade, a transparência, aquele herdeiro, né, que não participa da gestão, ele vai ter uma prestação de contas. Entendi. Então, a gente vai conseguir atribuir camadas de governança para essa família que, no final das contas, só vai gerar benefícios, tanto para as empresas, para o patrimônio e para as relações familiares. Para as pessoas. E foi bom você ter tocado nesse ponto. Dentro desse assunto, como é que fica os papéis de quem é herdeiro, de quem é gestor e quem é sócio? Porque às vezes o gestor ele não é sócio, às vezes o sócio não é gestor, é herdeiro, mas não é aquilo, essa tríade aí. Como que ficam esses papéis aí num planejamento patrimonial sucessório? Quando a gente fala de holding, né, criação de holdings para incorporar ali os bens dos patriarcas, para então realizar a transmissão desses bens para os filhos, né, seja através de doação ou uma compra e venda de cotas. Então a gente está falando aí da posição de sócios. Né, esses filhos e esses patriarcas serão sócios dessas holdings. E é importantíssimo, então, que a gente crie todos aqueles mecanismos que a gente conversou mais cedo, de acordo de sócios, em Sim. que lá estarão aquelas regras de incomunicabilidade, o que vai acontecer se um filho morrer, o que vai acontecer se um filho divorciar. O filho pode vender as cotas dessa holding para terceiros? Tem que estar escrito isso, senão vai poder. Senão, o planejamento fura. Exato. Então, todas as regras para proteção daquele patrimônio, daquele legado, tem que estar ali, naqueles instrumentos que a gente conversou nesse papo nosso, para possibilitar que ele seja eficiente e eficaz. E é tão interessante ouvir falar, porque assim, eu trabalho com governança corporativa há algum tempo. Antigamente a gente tinha uma ideia, né, que primeiro que governança era só para empresa grande, e depois a governança ela se popularizou, democratizou, e as empresas pequenas e médias, até as startups, estão preocupadas com governança. Agora a gente está vendo isso ir até a pessoa física, que era uma coisa assim que a gente talvez não imaginasse que fosse acontecer tão rápido. Sim. Então essa complexidade toda, né, a governança ela vem também acalmar esses ânimos e organizar essa dinâmica toda. Então isso é muito interessante te ouvir falar disso. Organizar, documentar, formalizar mesmo, porque a governança a gente entende ela muito como essas formalizações dos combinados. Então, a partir do momento em que a gente consegue ter essas regras em documentos, em documentos estratégicos e que tem uma ligação entre si, a gente tem certeza que no momento do falecimento desses patriarcas, a gente vai conseguir ter uma transição muito mais tranquila e muito mais eficiente de tudo que foi criado ali em toda uma vida, né, por aquelas pessoas. Todo esse legado, né? Exato. E eu estou gostando desse assunto, Natália. Eu queria avançar um pouquinho mais, porque esse papel, herdeiro, gestor e sócio, você nos esclareceu. Mas tem uma outra confusão que acontece nesses núcleos, que é o seguinte: pai, filho, o cônjuge principalmente, que deve ser um ponto de sensibilidade muito grande, e os sócios. Como é que num planejamento patrimonial sucessório esses papéis acontecem, né? Do pai, do filho, do cônjuge, do sócio? Como é que é essa dinâmica aí dentro de um planejamento patrimonial sucessório? Você diz um cônjuge que atua nas empresas ou não? Pode ser, porque a gente, normalmente, o cônjuge acaba não atuando, né? Assim, não é uma regra, mas assim, a gente vê empresas que marido e mulher trabalham, né? Mas vamos imaginar uma situação onde o cônjuge, ele não atua, mas a gente sabe que a governança ali do casal, ela participa, dá palpite, né? Sim. Como é que vocês administram isso? Tem lá uma situação onde o cônjuge, ele não participa da dinâmica, mas ele está ali, né, inserido, o interesse, principalmente quando tem o neto dos fundadores. Então, o cônjuge também está preocupado com o patrimônio do filho, Sim. né, da próxima geração. É uma preocupação muito comum, Ranilson. A gente tem algumas formas de controlar isso e de já antecipar qualquer situação que possa gerar um conflito em potencial no futuro. Então,
isso está muito dentro de estabelecer essas regras no acordo de sócios. Então, a gente tem ali uma holding, e nessa holding, né, o patrimônio familiar está ali todo incorporado. Então, a gente estabelece regras muito claras no sentido de que, havendo, por exemplo, o falecimento ou divórcio de um dos herdeiros daquela família, daquele núcleo familiar, que o cônjuge daquela pessoa não vai ingressar na holding. E se ela ingressar, se for vontade da família que esse cônjuge ingresse, que ele não vai ter direito a voto, por exemplo. Isso é possível. A gente pode estabelecer regras nesse sentido. Pode, eventualmente, ele ter uma participação, mas não participa da decisão final. Isso. Pode influenciar. A mulher influenciar o marido influencia a mulher, mas não é uma decisão de fato. Não é. Então, hoje é possível, porque antes só as sociedades anônimas, né, podiam ter ações preferenciais, que são aquelas ações que a pessoa não tem direitos políticos, né? Ela só tem direitos econômicos. Certo. Então, hoje, é admitido... Diferente das ordinárias, né? Exato, as ordinárias já têm os direitos então, plenos. Votos e tal. Então, hoje, é admitido que, inclusive, as limitadas, né, que representam a maioria das holdings, têm essa distinção. Então, você está me dizendo que eu posso ter cotas com finalidades diferentes. Sim, com direitos diferentes. Entendi. Então, por exemplo, se eu quero sim que o cônjuge ingresse, mas ele não vai ter direito a voto, por exemplo. Então, a gente pode customizar, é muito interessante fazer esse tipo de trabalho por isso. A gente pode pegar cada família, cada caso, cada necessidade, cada perfil de patriarcas e de herdeiros e criar ali regras que vão funcionar para eles. Entendeu? Então, por exemplo, o caso dos patriarcas que lá no início da conversa a gente falou sobre perda de controle, medo de perder o controle, Entendi. né? Então, receio, tipo assim, estão me jogando de canto, tô ficando velho, estão me jogando pro canto. Então ele fez lá a doação das cotas, né? Antecipou esse processo de sucessão, doou as cotas para os filhos, mas o que é possível que seja feito? Que seja gravada uma cláusula de usufruto e administração vitalícia dessas cotas. Então, mesmo ele não sendo mais o titular das cotas da holding, que é onde está o patrimônio dele, de fato, ele é o usufrutuário vitalício. Então, até o último dia da vida dele, ele é que vai receber os lucros daquela holding com relação aos aluguéis que advierem daquela atividade, e ele é que vai ter a administração. Então, é possível que a gente crie esses mecanismos, tanto para proteção com relação a terceiros, cônjuges, que podem ele não ter uma harmonia com a família, como também para proteger os interesses dos próprios titulares desses bens que incorporaram na holding para possibilitar o planejamento, mas que têm, às vezes, medo de perder esses direitos de controle, de gestão. Então, existem mecanismos jurídicos para isso tudo. Para isso tudo. E importante, né, aí quem está nos ouvindo, entender essas diferenças para tirar esse medo que tem de perder o controle. Eu estou ficando velho, eu vou morrer, estou chegando no final da linha, que não tem nada a ver. Você está deixando muito claro para quem está nos assistindo que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com organização e planejamento. Então, acho que está ficando claro para todo mundo aí que está nos ouvindo a importância de um planejamento patrimonial sucessório bem feito para dar essa tranquilidade, para dar esse conforto. Por exemplo, essa questão das cotas, muito interessante a gente pensar isso, porque isso democratiza e torna viável o planejamento para qualquer tamanho de patrimônio. Sim. Não precisa ter grandes fortunas para fazer um planejamento. Não precisa. E é importante que a assessoria seja especializada para não correr o risco realmente de, às vezes, criar uma estrutura que não é adequada para aquele núcleo, para aquelas vontades daqueles patriarcas, e aí no futuro realmente, né, o tiro sai pela culatra e a pessoa realmente se vê numa situação de conflito ou de passivo, né, em razão de uma análise equivocada. Então, é importantíssimo que seja uma assessoria muito especialista nisso. E bem conduzido.